Bom dia, meus irmãos. Prazer. Sou Gabriel. Estou aqui acompanhado da Bruna, minha futura esposa. A gente serve juntos ao Senhor lá na região da Cracolândia, em São Paulo. E é um prazer estar com vocês aqui. E obrigado, pastor, mais uma vez publicamente aí. Obrigado por nos receber. Nós passamos a noite lá na casa do pastor, tomamos um café da manhã bem gostoso lá e é isso. Eu fui convidado para compartilhar um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu queria começar dizendo a vocês que o Senhor me chamou ao ministério, me chamou para viver aquilo que Ele quer fazer na cidade. Então, eu fui convidado para falar a respeito de missões urbanas. Eu nasci no Taboão da Serra, periferia de São Paulo, e me converti em 2001. Nasci num lar cristão, gente. Tive o privilégio. Quantos aqui nasceram num lar cristão? Levanta a mão. Glória a Deus. E quem não nasceu num lar cristão, levanta a mão também. A maioria, uau! Glória a Deus também. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, mas verdadeiramente eu costumo brincar que Deus não tem neto, Deus tem filhos. Então, por que eu estou dizendo isso? Foi fundamental que eu não vivesse as experiências dos meus pais, mas que eu tivesse uma experiência com Deus, apesar da influência cristã dentro da minha casa. Me batizei aos 14. No mesmo ano, o meu primeiro... não tem outra palavra, porre, a primeira vez dos quais eu fiz uso de álcool, e com 14 anos de idade. Com 16 comecei a usar droga. Saí de casa para realizar um sonho meu, não de Deus nem dos meus pais, que era morar na Inglaterra. Me formei em jornalismo, eu fui o primeiro membro da minha casa a fazer a oportunidade de fazer uma universidade. Fui morar em Londres, e ali eu já usava vários tipos de droga, dos quais eu evidentemente não me orgulho. Não me orgulho até hoje, evidente. Mas em 2001, novembro de 2001, Deus foi me buscar. E aí numa madrugada, depois de uma festa na minha casa, umas 4, 5 horas da manhã, eu morando em Londres, Deus me chamou de filho, eu em lágrimas, pediu para eu voltar para o Brasil. Se eu continuasse lá, eu ia morrer. E diante dessa proposta, eu falei: Senhor, se é Tu quem fala comigo e tudo que eu cresci ouvindo é real, eu gostaria que o Senhor falasse comigo de novo para que eu tenha certeza. Como Gideão, molha o algodão, seca a grama, agora seca a grama e faz o contrário. E aí eu voltei para o Brasil, comecei a congregar numa igreja batista no centro de São Paulo, Igreja Batista da Liberdade, e depois de 6 meses ali, ouvindo muito acerca de missões, missionários que vinham do mundo todo, passavam por ali, gente do sertão, gente de tudo que é lugar, Guiné-Bissau e tantos outros lugares. Eu ficava apaixonado pelas histórias. Eu via histórias de gente sendo curada, eu via história de conversões em massa, gente sendo batizada pelo Espírito Santo e entregando a vida a Jesus e uma série de coisas. E aí aquilo começou a acender algo dentro de mim, que era: Senhor, quando é que eu vou ver essas coisas acontecerem? Você já se perguntou isso? Se houve testemunhos lindos e você, quando que eu vou viver isso? E durante um bom tempo eu comecei a procurar essas coisas, achando que vendo é que eu iria crer, até o dia que o Senhor me levou a servir. 6 meses eu na igreja, teve um culto de missões, muito parecido com esse, e teve um apelo no final do culto, e eu fui à frente. Era 2002, e eu feliz, como se o Senhor me conduzisse na frente desse apelo. E aí o pastor, me ajoelhei, o pastor começou a colocar a mão em todo mundo que estava se rendendo a Jesus ali. Não era uma rendição de apelo para a conversão, mas era os dispostos a colocarem a mão no arado na missão de Deus. E ali eu cheguei em casa, chorei muito, cheguei em casa, fui contar para os meus pais. Eu tinha 22 anos. E aí falei: mãe, pai, Deus me chamou para missões. Minha mãe falou: senta aí na beira da cama que eu quero te contar uma coisa.
Essas conversas com os pais na beira da cama são excelentes. Às vezes é na beira da mesa, tomando um cafezinho, que também é bom. Minha mãe me disse assim: filho, quando você foi consagrado, apresentado ao Senhor, com meses de vida, quando o pastor te pegou no colo e levantou e a gente começou a orar por você, o Espírito Santo me disse que você seria um missionário. E hoje, 22 anos depois, começa a se cumprir a palavra do Senhor. Dali eu fui fazer escola de missões urbanas na Jocum, em São Paulo. Depois fundei um ministério de evangelização urbana que existe até hoje, e eu liderei ele até 2022. Se chama Extreme Impact. A gente trabalhava com arte. Na Inglaterra, gente, eu cuspia fogo e jogava malabares em festa de música eletrônica. E aí eu entreguei aquilo quando me converti. Falei, não, isso é do mundo. Isso não é coisa de Deus. Não faz sentido cuspir fogo dentro da igreja. Mas aí quando o Senhor me alcançou para missões, o Senhor me trouxe isso, redimiu essa arte na minha vida. E agora a gente começava a fazer isso no centro de São Paulo. Mas tudo partiu de uma indignação. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa manhã. Por trás do que eu estou dizendo, eu queria ler com vocês Romanos 12:2. Talvez todos saibam de cor. O não vos conformeis. De cor é do coração, vocês sabiam disso não? Saber de cor é saber do coração. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Parabéns, somos bons de Bíblia. O que é essa santa indignação? A gente sabe que se conformar é tomar forma. Quando eu tomo forma, eu me acostumo. E tudo aquilo que eu me acostumo, eu não transformo. Tudo aquilo que me molda, eu não transformo. Ela me molda e não mudo a situação. E essa indignação que eu estou propondo para vocês nessa manhã, ela tem a ver com uma santa indignação. É algo que o Espírito Santo colocou nos teus olhos, no teu coração, a ponto de te levar para um lugar de compaixão e se render para que aquilo seja transformado. Faz sentido isso, não? Não tomar forma é não se conformar, ou seja, me levar para um incômodo, para um formato que eu não me encaixo, para dizer, eu quero ser um instrumento para mudar aquilo que tem gerado a minha indignação. E o transformai-vos ali é o da conversão. Essa palavra é você permitir com que Deus mude você por dentro, para consequentemente te levar a ser uma resposta. Qual foi a minha indignação? Eu não conseguia acreditar que, depois de ter tido 6 anos de uso de droga, o Senhor não ia fazer dessas feridas secas, agora, e das cicatrizes, poder ser um instrumento de Deus na transformação da juventude no centro de São Paulo. Então, em 2004, a gente começou dentro da igreja, tinha os evangelismos de rua, e a gente começou a nos incomodar de ver uma geração de gente com a nossa idade, e perceber que dentro, e eu não estou falando mal da igreja, muito pelo contrário, ela me acolheu, ela foi a minha família de fé, e até hoje ela é a minha família de fé. Eu estou falando sobre o diálogo entre aquilo que a gente vive na nossa comunidade de fé e com a sociedade. Quando a igreja para de dialogar com aquilo que está acontecendo fora daqui, ela perde a sua relevância. É como se aqui fosse uma bolha. E aí, quando a gente sai daqui, a gente fica com medo, a gente poupa os nossos filhos, com medo, achando, não, meus filhos não podem. Ao invés de, como Jesus disse, eu não peço que os tirem do mundo, mas que os livre do mal. O nosso papel é preparar, hoje pai, é preparar os nossos filhos para que eles estejam prontos para revelar Jesus Cristo na sociedade. E a nossa indignação era, naquela época, trabalhar com os jovens. Falar assim, não é possível que os jovens vão continuar tentando achar que é a cocaína, que é o crack, que é do lugar de onde o Senhor me tirou. Para trabalhar com crianças, adolescentes e a juventude do nosso país.
E aí agora, através das artes, a gente montou um movimento e a gente começava a evangelizar através das artes. Era uma espécie de intervenção cultural, em praça, depois foi para tudo que é lugar. Começou no centro de São Paulo, depois periferia de São Paulo. Então a gente se apresentava como arte, as pessoas eram atraídas pela arte. E aí no final, a gente pregava e fazia apelo. E a partir daí nós começamos a plantar igrejas. Tinha os novos convertidos ali, igreja no lar. Depois começamos a viajar. E aí a gente chegou aí perto de aproximadamente 17 estados brasileiros. Foram 22 anos fazendo isso. Bom, a nossa indignação era de ver uma juventude transformada por Jesus. De nos colocar à disposição para que jovens pudessem. Aqueles dos quais a sociedade não acredita ou a própria família não acredita em ser transformado. Eu não sei se vocês acompanharam os últimos índices de pesquisa. Até 2001 a gente tinha cerca de 30 mil pessoas em situação de rua em São Paulo, no estado. O ano passado, em novembro de 2024, esse número saltou para 100 mil pessoas, próximo a 100 mil pessoas em situação de rua. Enche 2 estádios do Morumbi. E talvez você aqui em Atibaia, ou pelo menos tenham comunidades assim. Não é uma palavra sobre pessoas em situação de rua, mas é sobre o que gera indignação no teu coração. O Paul Washer tem uma frase forte dele, que ele diz que nós não deveríamos orar por algo que nós não queremos ser resposta. Dos quais eu não quero me render àquilo. Uma das cenas que mais marcaram a minha vida foi quando os Estados Unidos deixou o Afeganistão e o Talibã retoma o poder. Vocês se lembram daquela imagem do avião? Aquilo é inesquecível. Pessoas penduradas na asa de um avião quando a última aeronave decola do aeroporto de Cabul. E as pessoas começam a despencar daquilo. A gente ficou triste por aquilo que a gente viu, e talvez a gente não tenha se compadecido. Aquilo não gerou uma santa indignação na gente. Talvez você esteja acostumado a ouvir muitas coisas a respeito dos problemas dos quais você convive diariamente, na escola, no trabalho, e o Senhor já nos plantou num lugar. Nós não viraremos sal e luz, o Senhor já fez isso para a gente. E aí Ele tem nos levado a alguns ambientes para essa transformação. O ministério onde a gente atua hoje, na região da Cracolândia, depois de muitos anos trabalhando com dependência química, hoje a gente trabalha com prevenção. Por quê? Porque segundo a ONU, também, além da indignação que o Espírito Santo nos gerou, segundo a ONU, a gente gasta em torno de $10 por dia para tirar uma pessoa em situação de rua ou dependência química. Mas se a gente investir em crianças e adolescentes, é $1 por dia. Para acompanhar a vida de alguém. Quando você se depara com alguém em alta vulnerabilidade social, o que essa pessoa começa a pedir para você? Já encontrou com alguém? Já conversou com alguém em situação de rua? Quem aqui já conversou com alguém em situação de rua? O que eles pedem para a gente? Comida, dinheiro, o que mais? É uma aula, vamos lá, é um workshop, você pode falar. Comida, dinheiro, roupa, o corote, não é isso? Se você entregar para essa pessoa a comida, você resolve o problema dela? Você resolve o problema de quem? O teu. Você resolve o teu, porque você fala, nossa, ajudei uma pessoa hoje. Agora, se você quiser transformar, você tem que entrar na vida da pessoa, e aí vai dar trabalho. Porque é impressionante, se você quiser se livrar de alguém em alta vulnerabilidade social, você só entrega o que ela quer e vai embora. Porque ela sai da tua presença na hora. Se ela te pedir uma blusa, você entrega a blusa, ela vai embora. E você se livra dela. Agora, se você quiser fazer parte de transformar a vida dela, eu te convido a sentar no meio-fio de uma calçada e começar a se envolver com a história dela. E não é uma palavra somente para quem está em situação de rua. O Senhor tem nos levado hoje, e eu vou contar a história do nosso ministério na Cracolândia. A gente nasceu em 2015, por causa de que temos crianças aqui. Uma menor chamada Ellen tinha sido violada por 4 dependentes químicos. E ela fez uma pergunta que gera muita indignação. Um incômodo santo. A pergunta que ela fez
para a missionária Joana, que é a presidente e fundadora do Instituto Sonhe, que é a missão onde a gente atua hoje, foi a seguinte: aonde estava Jesus quando fizeram isso comigo? O que você responderia? Ela ficou sem resposta por 3 dias. Se retirou para orar. Morava em Salvador, tinha vindo para São Paulo para fazer a mãe desistir do ministério na Cracolândia. A mãe trabalhava com dependentes químicos no centro de São Paulo. Todas as vezes que eu olho aquela multidão de pessoas na rua, ali no centro da nossa cidade, o Senhor me desafia a olhar com os olhos dele. De não olhar como gente que deveria morrer por aquilo que viveu e fez com a própria família ou com a própria vida, mas de olhar para discípulos em potencial. Você consegue imaginar isso? Jesus poder olhar para uma multidão na rua que está talvez no seu último estágio de degradação humana, sem nenhuma necessidade básica suprida, mas olhar em discípulos em potencial. E a Ellen, 3 dias, a gente devolveu ela para o tráfico. Não sei se você sabe, mas toda criança em situação de rua ela acaba ganhando um pai na rua. Ou uma mãe. Alguém que protege ela das possíveis situações. E a Ellen voltou para a mão dos traficantes. E aí a Joana, depois de 3 dias orando, foi atrás da Ellen para responder a pergunta. Porque o Senhor tinha falado com ela. Deus disse a ela que tinha escolhido no ventre da mãe. E que se ela se conformasse com aquilo, aquela situação não podia mudar. A vida dela não mudaria se ela entendesse que aquilo podia acontecer. E quando a Joana se reencontra com essa menina, a Joana responde a ela a pergunta: Jesus chorava enquanto você era abusada. Mas a partir de hoje eu vou ser Jesus para você. Foi a resposta da Joana para Ellen. E aí a gente começou, através da vida da Ellen, contação de história numa calçada, não tinha prédio. Eram histórias bíblicas contadas na calçada, na Cracolândia. E aí o Senhor começou a entregar ferramentas, trazer pessoas. A Joana ganhou uma bolsa para estudar balé. E aí de forma ousada, como a Bíblia também nos ensinou, lá em João, que Deus não deu espírito de covardia nem de medo, mas de poder, amor e moderação, a Joana ganhou uma bolsa e pediu mais 9. Porque ela estava já com 9 meninas, e essas 9 meninas começaram a estudar balé. Que era a forma da Joana se contactar, se conectar com as meninas e poder ter tempo fora da calçada para cuidar do coração das meninas. Desse grupo, tem uma menina que chegou, o nome dela é Thaís. A Thaís é dessa primeira turma de balé. A Thaís sempre foi, desde pequenininha, gordinha. E sofreu muito bullying na escola. A Thaís tinha mãe envolvida com o tráfico. A Thaís vivia tendo infecção urinária, porque ela morava dentro de uma ocupação. Alguns vão conhecer como invasão, no centro de São Paulo. Mas a Thaís agora era aluna de balé e está sendo discipulada. Hoje ela tem 20 anos. Nós batizamos... 21, né? 23. Nós batizamos a Thaís. E a Thaís hoje é missionária e professora no Instituto Sonhe. Se a gente olhasse para a Thaís quando pequenininha, a gente diria que ela ia ser mais uma vítima do sistema. Mais uma. A gente tem muita informação, a gente tem pouca indignação. Muitas vezes nós, dentro do nosso meio cristão, nós nos importamos mais com as pessoas que saem da nossa denominação e vão para outra, do que com aqueles que estão morrendo e indo para o inferno. A gente se importa mais com aquele irmão que saiu daqui e foi para outra igreja do que aquele que está dali da porta da fora, que precisa de uma revelação do amor do Pai. E a gente não se importa tanto com ele. E foi assim que a gente começou lá em São Paulo. Hoje a gente tem um pouco mais de 30 missionários trabalhando ali, e a nossa visão para a Cracolândia, ela é geracional. Nós acreditamos que investindo e gastando a vida, discipulando crianças e adolescentes, a chance delas caírem é 10 vezes menor. Delas serem vítimas. Nós temos ali crianças que têm envolvimento com prostituição infantil,
60% das 600 crianças que a gente atende no Instituto Sonhos, só em São Paulo, são imigrantes de origem boliviana. Por quê? Porque, como vocês sabem, no centro de São Paulo, nós somos do lado do Bom Retiro. Não tem lá, Zé? Quem já foi comprar roupa na Zé Paulino lá? Bênção, né, irmão? Bênção, né? E o Bom Retiro é um polo têxtil. O Bom Retiro e o Brás são dois polos têxteis de São Paulo. E por trás daquilo ali tem tráfico humano. Não estou dizendo que todo mundo está envolvido com isso. Mas por trás de ser um polo têxtil, existem coiotes e agiotagem que trabalham convidando bolivianos, não somente de La Paz, mas dos lugares mais remotos da Bolívia, para virem para São Paulo com uma proposta de moradia e trabalho, sendo que a própria moradia e o trabalho é uma oficina de costura. Existem prédios, a Cracolândia, em São Paulo, ela não é só uma multidão na rua. A Cracolândia em São Paulo, ela é verticalizada, ela está dentro dos prédios, dentro dos condomínios. Existem edifícios que a gente entra ali, que são edifícios de 15, 20 andares, que são todos eles oficinas clandestinas de costura, onde mães, filhos, famílias bolivianas inteiras moram em oficinas de costura. Tá, que legal. Eu tenho uma informação. Eu não vim aqui para te dizer que eu sou bonzinho, mas eu queria te desafiar a ser uma resposta para a dor do outro. O Senhor nos convidou a construir uma ponte entre a dor, o sofrimento, o inferno, com a realidade do reino de Deus. Nós construímos pontes pela misericórdia e ação do Espírito Santo entre pessoas que são esquecidas e abandonadas. E diariamente gastamos a nossa vida ali para que elas conheçam Jesus Cristo. Não de ouvir falar. Em 2009, como eu falei, eu me formei em jornalismo e especializei em gastronomia. Deus me levou a trabalhar com uns caras muito legais aqui. Chefes de cozinha, gente muito conhecida no nosso país, dos quais eu posso citar alguns nomes aqui que vocês vão identificar. Eric Jacan, Henrique Fogaça, Alex Atala, Jefferson Rueda, Emanuel Bassolei, Renata Vanzeto, Morena Leite, Rodrigo Oliveira, Mocotó. E eu comecei a cuidar de carreiras desses caras, fazia toda a parte de comunicação desses restaurantes, paralelo à minha vida missionária. Em 2009, numa viagem para o sertão de Pernambuco, da Paraíba, perdão, numa cidade, na Grande Cubati. A Grande Cubati, em 2009, tinha 7.000 habitantes. E nessa Grande Cubati, fui visitar um casal de missionários que a gente tinha enviado para lá. E a missionária, que estava ela e o marido e 3 filhos gastando a vida ali, a missionária estava usando uma toalha de rosto como absorvente. Por quê? Porque só tinha 2 farmácias na cidade. E aí ela não podia pegar fiado, porque não tinha caído a oferta. Então, foi a forma que ela improvisou para passar o seu período menstrual. Quando eles me contaram isso à mesa, na verdade quem me contou isso foi o marido dela, o pastor John. Eu fui para o fundo da casa deles chorar. E eu falei, Jesus, eu aceitei fazer parte da sua missão em 2002. Mas isso aí é muito humilhante. Me dá recursos. Me dá recursos para investir na sua obra. E essa foi uma oração, no fundo da casa, de joelho segurando um punhado de terra do quintal deles na mão. E falei, Senhor, me dá recursos para investir na sua obra. Voltei, enxuguei minhas lágrimas e continuei. Em 2013, indo com essa missão para o Peru. Vocês sabem o que é um ceviche? Quem aqui sabe o que é um ceviche? Vocês foram alcançados por um trabalho estratégico. Você sabe o que é um ceviche porque existe um mega empresário da gastronomia que era chefe de cozinha chamado Gaston Acúrio. E ele me contratou para ele ia inaugurar um restaurante peruano em São Paulo. E ele me contratou para fazer a comunicação e começar a introduzir a comida peruana aqui. Então eu começava a levar vários chefes de cozinha, Helena Rizzo, enfim, um monte de gente levava de São Paulo para o Peru para conhecer a cultura peruana, para que eles voltassem para criar algo parecido para o restaurante deles. E um dia eu perguntei para ele qual era a missão de vida dele.
E ele me disse assim, a minha missão de vida, ele me respondeu com uma pergunta. Ele falou assim, você gosta de comer sushi? Eu falei, eu amo. Depois da comida brasileira, a japonesa vem em segundo lugar para mim. Ele falou, a minha missão de vida é que os teus filhos tenham vontade de comer ceviche. Eu vou colocar, junto com... Ele era o mais velho de um grupo de cerca de 10 cozinheiros. Ele falou, nós vamos colocar o ceviche no mundo. Essa é a minha missão de vida. Porque essa é a forma do povo conhecer a minha cultura, a cultura do meu país. Então, você foi alcançado por isso. Mas por que eu estou contando essa história de gastronomia envolvendo missão? Eu nunca imaginei que Deus ia conectar todas as coisas. Porque às vezes falar de Cracolândia ou falar do Oriente Médio, como ontem à noite o pastor ministrou, parece algo distante para você. Mas o Senhor já te inseriu dentro de um ambiente. E Ele já está preparado para se manifestar através de você. E aí, indo para o Peru, a viagem supostamente a trabalho, eu fui para a periferia de Cusco. Cusco é uma cidade linda. Eu tive o privilégio de ir mais ao Peru do que ao Rio de Janeiro. Eu fui muitas vezes para lá. E numa dessas viagens da periferia de Cusco, algo me incomodou ali também, que era a parte das... Alguém já foi para Cusco? Aqui? Aquela Praça das Armas não é lindo, aquele lugar? Super bonito. Só que só os turistas desfrutam da parte bonita da cidade. Se você dirigir 3 quilômetros em qualquer direção, não tem saneamento básico. Não tem água encanada. E aí eu falei, Deus, não tinha igrejas. E eu falei, Senhor, tá bom, eu estou aqui para ajudar o Gaston Acúrio a colocar o ceviche no mundo. Mas eu não acredito que o Senhor me trouxe aqui só para isso, eu estou aqui. O Senhor gerou como no meu coração e está disposto a gerar isso em você, como Ele fez com Isaías. Diante da contemplação, da presença dEle, você lembra a oração de Isaías? Lá em Isaías 6, ele fala assim, Deus, diante da presença de Deus, na ambiência, da manifestação da glória de Deus, ele ora e faz uma oração, ele fala, Deus, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que acontece? Um anjo pega com uma tenaz, uma brasa do altar do Senhor e toca exatamente na confissão dele. E aí vem uma resposta. E a resposta da indignação e da confissão de Isaías é: eis-me aqui. E eu estava ali, em Cusco. E disse, Senhor, usa a minha vida. E aí eu volto para o Brasil. E aí vem a indignação. Falei, Senhor, nós vamos fazer algo aqui, nós vamos montar uma igreja aqui. Agora eu vim a trabalho, por causa da gastronomia, agora eu vou voltar com a missão. E aí, para voltar com a missão, eu precisava levantar 14 mil reais. Porque era R$1.000 por missionário. O que eu comecei a fazer? Como vocês já estão acostumados aqui também, pelo que eu ouvi ontem, vender pizza depois do culto. E aí, farinha mais barata, molho de tomate mais barato possível, pronto, mussarela mais barata, pau no gato, não pode mais falar isso, né? Porque maltrata os animais. Desculpa, irmã, me perdoe. Mão na massa, pronto, mão no arado. E começamos a trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Aí, primeiro domingo, 60. Segundo domingo, 100 pizzas. Tudo isso no saguão da igreja. Ali, como se fosse ali, ó, na descidinha da escada. Aí os irmãos iam e compravam as pizzas. E a gente tem que levantar 14 mil para levar os missionários para lá. Glória a Deus. Aí, no terceiro ou quarto domingo, eu não me lembro exatamente. Eu fui vender a pizza para um irmão, um empresário da igreja na época, Arthur. A hora que eu entreguei a pizza para ele, ele falou, hoje eu não vou levar não. Eu perguntei, por que não? Ele falou assim, porque eu já tenho 3 congeladas em casa. Aí na hora eu pensei, ele está comprando só para ajudar e não porque ele gostou. E aí eu falei, Senhor, desmontamos tudo. Estou descendo a 23 de maio para ir para casa. O Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo falou no meu coração assim, rapaz, eu te coloquei para trabalhar dos melhores chefes de cozinha do Brasil. Você me faz uma pizza sem vergonha dessa? Porque o meu coração estava no quê? Levantar 14 mil e não fazer com excelência. E aí foi quando o Senhor alinhou isso dentro de mim. Ele tirou o dinheiro que era o final e ele colocou o dinheiro no meio.
para dizer o dinheiro é que vai servir você e não você é o dinheiro. Todas as vezes que a gente toma decisões baseadas naquilo que a gente pode ganhar, não é Deus em quem está mandando, é Mamon que está mandando. Foi isso que ele falou ali para o jovem rico. Aquela palavra, não dá para servir a Deus e as riquezas, se você for buscar no original, riqueza ali é Mamon. Posso dar um exemplo para você jovem aqui. Nem sempre mais dinheiro é mais Deus. Às vezes a gente acha que tendo mais dinheiro a gente faz mais missão. Não é isso. Posso dar um exemplo? Pastor Alexandre vai estar essa semana. Não é uma profecia, pastor, fique tranquilo. Mas vamos imaginar que o pastor está sentado no gabinete aqui, aí chega alguém, um jovem, sei lá, está entre seus 20, 30 anos, ou talvez você é adulto. E aí você vai chegar para o pastor Alexandre e falar, pastor, Deus abriu uma porta. O pastor fala, como assim? Não, é porque, eu ganho X mil reais nessa empresa, e agora eu recebi uma proposta para ganhar 3 vezes mais. E aí o pastor vai olhar e vai dizer assim, como você sabe que é Deus? Só porque é 3 vezes mais? Então tá fácil o Satanás ganhar da gente, é só oferecer mais dinheiro. Que a gente sempre vai achar que é Deus. O dinheiro não pode pautar as nossas decisões. O Senhor na minha vida primeiro, Ele me forjou e foi me dar o coração dEle. Para que depois entregar o propósito. E aí eu chorando nesse diálogo com o Senhor, falei, parei de fazer pizza. Eu vou fazer agora o melhor hambúrguer do Brasil para Jesus. E aí nasceu o Holy Burger, que é a nossa hamburgueria lá no centro de São Paulo. Alguém aqui já ouviu falar do Holy Burger? Já? Glória a Deus. O Holy Burger nasceu. Aí, no primeiro domingo, a gente começou, ao invés de ficar agora no saguão, a gente montou uma tenda com varalzinho de lâmpada. E as pessoas saíam da igreja e elas iam consumir porque o hambúrguer era bom, não porque ele era missionário. E a gente inverteu isso. Agora, com excelência, para aquilo que a gente faz, o Senhor levantará recursos para nós mudarmos a realidade de crianças e adolescentes no centro de São Paulo. Primeiro domingo 100, segundo domingo 200, e aí a gente recebeu um convite para fazer parte de um evento numa praça em Pinheiros chamado Benedito Calixto. Tem uma feira de antiguidades ali, que é bem legal aos sábados. É um passeio, inclusive, interessante para fazer. E a ideia do evento eram 30 horas de hambúrguer. E aí, ele nasceu dentro da agência de comunicação que eu trabalhava. E aí o meu chefe perguntou e falou assim, eu quero que o evento tenha alguma coisa social. E eu era o coordenador de quase 100 restaurantes. E aí eu falei para ele assim, legal, o que você quer fazer? Comprar uma entrada, um quilo de alimento não perecível para arrecadar alimentos para alguma instituição? Ele falou, não, nós vamos encontrar alguma ONG que faz hambúrguer. Naquela hora, o que eu pensei? Eis-me aqui, Jesus. Naquela hora eu falei, Senhor, põe a minha, mas eu não podia dizer isso que ia ser antiético. Eu fazia parte do time de criação do evento. E aí, ele para assim, olha para mim e fala assim, você não está fazendo hambúrguer lá no projeto social da sua igreja? Eu falei, tô. Aí ele me fez uma pergunta crucial, que foi, seu hambúrguer é bom? Se fosse a pizza eu estava lascado. Ele falou assim, seu hambúrguer é bom? E eu falei, é. Ele falou assim, então vai ser o seu. Você acha que você consegue fazer 1.200 hambúrgueres? E eu, claro, falei, lógico. E foi assim, no primeiro evento que a gente fez ali fora da igreja, a gente vendeu na própria sexta-feira os 1.200 hambúrgueres. Nesse primeiro evento a gente já levantou todo o recurso para ir para a periferia de Cusco, para a plantação de igreja. E lá a gente passou os 30 dias fazendo evangelismo discipulado e plantar uma igreja lá, junto com a Igreja Batista lá do Peru. A gente volta para São Paulo, da viagem missionária, e agora vem a segunda dor. A segunda dor foi... Só ver o horário aqui. A segunda dor... Posso até às 10, né? A segunda dor veio... A mãe de um dos adolescentes assistidos por nós nos pediu socorro, porque o filho dela estava roubando celular agora na rua. E a polícia tinha descoberto onde eles moravam, e agora ele estava se escondendo, porque senão ele ia para a Fundação Casa. E aí a mãe gritando disse assim,
chorando, vocês vão me ajudar, eu vou perder o meu filho. Ele não tem pai, vocês são os pais dele. E aí naquele processo, a gente orando e tentando entender o que Deus estava fazendo, esse sopro de Deus sobre um restaurante que conecta com a missão. E aí a gente decidiu, continuou fazendo eventos e decidiu inaugurar um endereço físico. Até então a gente era uma tenda. E aí no primeiro mês, agora lá onde é até hoje, lá na rua debaixo do Mackenzie, Cesário Mota Júnior, no primeiro mês, ele foi o nosso primeiro funcionário. E no dia do pagamento, ele levou a mãe e a sobrinha. Sem a gente saber, eles chegaram lá. E aí, a gente pagava os funcionários nessa época com cheque. Você mais novo, depois dá um Google, você vai descobrir o que é um cheque. É que a maioria, eu entendo que 95% das pessoas aqui, segundo o meu instituto de pesquisa, sabe o que é um cheque. Só 5% não sabe. E aí ele pegou, no dia do pagamento, a gente ali entregou um envelope, porque tem o serviço mais o salário fixo dele. Sem abrir o envelope. Ele pegou o envelope fechado e deu para a mãe. E falou assim, mãe, é muito bom lembrar. Ele falou, mãe, o meu primeiro salário é para a senhora, por tudo que a senhora fez por mim. Eu não quero mais a senhora lavando roupa para os playboys. Eu quero que a senhora veja sua neta crescer, coisa que a senhora não teve como me ver. E a gente começou a chorar. E a gente percebeu que Deus ia nos usar como um restaurante. E o Espírito Santo foi claro comigo. Ele disse assim, se vocês mantiverem o coração na obra, eu vou soprar e vocês serão conhecidos. 8 meses depois, a gente recebe uma carta da Veja São Paulo. E a gente era finalista de melhor hambúrguer da cidade. Entre 8.000 restaurantes. O ano passado nós fomos eleitos de novo. Melhor hambúrguer de São Paulo pela Veja. Esse ano de novo. E há 3 anos a gente vem subindo um ranking mundial. A gente ganhou o melhor hambúrguer do Brasil algumas vezes já. Eu não estou falando isso para me gabar e é um convite para você gastar seu dinheiro lá. Aliás, se você quiser comer, saiba. Tudo que eu estou dizendo aqui você não vai encontrar nas redes sociais. Porque Deus, a gente não fez do ministério um promotor de marketing. Vocês estão ouvindo coisas das quais o Instagram não vai mostrar para você e nem o Facebook. A gente foi eleito esse ano, de novembro até aqui, o 3º melhor hambúrguer do mundo. Se eu acredito nisso, é evidente que não. Mas para a glória de Deus, se foi assim que Ele quis nos usar nessa área de influência, a gente, depois disso, de viver, a gente chegou a ter 14 simultaneamente, 14 meninos que saíram do nosso projeto para trabalhar com a gente. Tem meninos hoje que são donos de restaurante, mudaram a vida. Tem uns 3 ou 4 que continuam com a gente até hoje. E o Holy Burger é o captador de recursos para que a gente viva o que a gente está vivendo no Instituto Sonhe, na Cracolândia, mas também em Itaíba. Há 6 anos nós estamos atuando lá. Quando nós chegamos em Itaíba, sertão de Pernambuco, a gente encontrou meninas que se prostituíam a R$2. E a gente agora está indo para um novo desafio, que a gente lançou essa semana. Depois eu te convido a entrar no Instagram, @Instituto Sonhe, e o que a gente lançou essa semana, que é 1 ano e meio, a gente tem feito... Na verdade, desde 2019, a gente tem feito algumas ações em Moçambique. E eu queria contar uma história para vocês, do que Deus está fazendo lá. Vocês se lembram do ciclone Idai? 2019, eu fui convidado por uns amigos da companhia NC. Eles iam captar um documentário, sobreviventes do ciclone Idai. 10 histórias de famílias que sobreviveram ao ciclone. E eu fui com eles. Gabriel Chiarastelli, que era o cinegrafista, ia captar todas as histórias ali, eu fui com ele. E aí, uma das primeiras histórias que ele foi contar, ele gravando uma mulher contando como ela sobreviveu depois do ciclone Idai. Ela morava numa região chamada Buzi. Choveram 3 dias. Sem parar. E por causa dessa chuva de 3 dias, uma barragem se estourou. Então, além do ciclone, a cidade, a comunidade inteira foi coberta por água. Eles perderam literalmente tudo.
Só sobraram roupa do corpo, o celular que estava carregado no bolso e os filhos. E essa mulher, diante da câmera ali do Gabriel, começou a contar a história dela. Como que ela tinha sobrevivido. O que a comunidade fez? Toda a comunidade foi para cima das árvores. Para se manter. E quando ela começou a contar aquela história, dizendo assim, que no terceiro dia, sem parar de chover, ela segurando 3 filhos em cima da árvore, os braços já não aguentavam mais. Ela soltou um dos filhos. E aí eu saí para chorar. Eu falei, Deus, eu vim aqui só para ver a desgraça do outro? Por que o Senhor me trouxe aqui? E o Senhor soprou o meu coração e disse assim, Gabriel, eu te trouxe aqui para vocês vão construir 10 casas aqui. Eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro para tudo isso. E o Senhor me perguntou, você tem dinheiro para quantas? Eu falei, deixa eu ligar para o meu sócio. E aí eu liguei para o meu sócio, o Thiago, que é o financeiro somos em 3 sócios. Liguei para o Thiago e falei, Thiago, você sabe que eu estou em Moçambique? E eu vim aqui, eu não sabia o que eu ia fazer. E Deus acabou de me dizer que nós vamos construir 10 casas. E o Thiago falou assim, quanto custa uma casa? Eu falei, custa X mil reais. Ele falou, então pode contar, primeiro o Holy Burger vai doar. Eu falei, cara, glória a Deus, obrigado. E essas 10 pessoas sobreviventes eram irmãos nossos da fé, gente. E aí eu falei, Senhor, tá bom. Aí nós nos conectamos com Esperança para Moçambique, que é uma missão de um pastor do Rio de Janeiro, que estava atuando lá. E aí o Espírito Santo me falou assim, faz um post no Instagram, desafia as pessoas a fazerem parte do que Deus está fazendo. Aí eu peguei o Instagram e fiz um stories, falei, Deus não, falei, vocês que me seguem aqui, eu vim aqui para Moçambique para a construção de 10 casas. O Holy Burger doou uma e a gente precisa de mais 9, porque são 10 sobreviventes do Ciclone 10, 10 famílias que perderam tudo. E se você quiser ajudar, manda uma DM. Olha que apelo, quem quer doar uma casa? E aí, em cerca de 1 hora, mais ou menos, um amigo meu, dono de restaurante também, o restaurante dele chama Bicarruna, é uma outra hamburgueria nos Jardins. E o Bicarruna, o Renato do Bicarruna, ele chegou e mandou uma DM e falou, Gabriel, quanto custa uma casa? Eu falei, tanto. Ele falou, eu estou doando a 2ª casa. Alguns amigos, Fabrício do Hambúrguer Perfeito, que é a maior plataforma de hambúrguer do Brasil, disse a mesma coisa. Ele falou, Gabriel, nós vamos fazer um evento aqui, na nossa sede, nós vamos levantar mais uma casa, pode contar com uma casa. E Deus começou a trazer pessoas, em menos de 1 hora a gente levantou as 10 casas. E agora eu precisava saber quem são as 10 famílias. Para encurtar a história, faltava uma casa. Tinha uma mulher, que ela fazia alfabetização, o nome dela é Maria do Céu. Ela aparentava ter uns 90 anos, mas ela tinha 62 mais ou menos só. Vida dura. E ela andava 7 quilômetros para fazer a alfabetização de adultos na base missionária. E a gente estava hospedado lá em Dondo. Para fazer a alfabetização de adultos. E depois ela ficava 1 hora orando com todos os missionários ali. E aí aquela mulher, um dia, nos convidou para conhecer a sala de oração dela. E aí, nós marcamos de ir numa sexta-feira até a sala de oração da casa dela. E aí, o missionário que me recebeu lá chama William. E aí foi o William dirigindo, eu e ela no banco de trás. E aí, o carro foi entrando numa comunidade. Quando alguém te convida para uma sala de oração, você já projeta uma imagem, certo? Apesar de saber a realidade de lá, eu projetei parede, chão de terra. Não tem sofá, tem esteira. Mas foi o que eu projetei. E aí quando a gente chega com o carro, ele para numa rua de terra que não tinha nada. E aí a gente começa a descer. Ela falou, para, é aqui. Aí a gente, com o carro parado, a gente desce e começa a andar. Num mato, num matinho baixinho. Quando começa a descer um valezinho, ela para. Aí ela se ajoelha. E a gente olhando aquele pequeno vale e nenhuma construção, nada. Ela disse assim, aqui é minha sala de oração. Porque eu ganhei esse terreno e eu sei que um dia Deus vai construir a minha casa aqui. E não é que a minha casa vai ser, ela já é de oração, mesmo sem as paredes. Vamos orar. Nós já olhamos com ela ali e nós fomos orar. Enquanto ela orava, você imagina o que aconteceu. Desidratei, depois fui para o SAMU, brincadeira. Mas chorei muito e falei, Deus, agora eu entendi. A 10ª casa é da Dona Maria do Céu.
Eu não tive o privilégio ainda de encontrar com ela, porque depois veio o lockdown e eu voltei de lá em janeiro de 2020. Foi a última casa. Mas agora em novembro, dia 1 de novembro, eu estou indo para lá. Eu nunca imaginei tudo isso, gente. Eu não sabia que aquela oração de 2009, por causa de uma missionária que estava usando uma toalha de rosto como absorvente, Deus podia conectar aquilo. Mas foi aquela indignação que o Senhor permitiu que a gente pudesse ter um restaurante. E hoje são 4. Mais uma padaria. A gente faz o nosso próprio pão. Eu nunca imaginei isso, que Deus ia juntar tudo isso com missão. Missão nasce de um encontro com Jesus. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. A gente sempre está indo ao encontro de alguém, indo a algum lugar. E nesse lugar onde a gente está indo, o Senhor pode te levar a ser bênção na vida de alguém. Não tem a ver com uma oferta. Não é porque a gente dizima 10% que 10% é de Deus. Não se engane. 10% é da igreja, para pagar e manter a igreja funcionando. Os 90% é de Deus, para você administrar. Tudo é dele, tanto os 10 quanto os 90. Tudo é dele. Para você ir, para você orar, para você investir, para você se engajar e fazer parte da missão de Deus. Nós tivemos o privilégio de, antes de nós nos engajarmos em missões, antes de nós termos um restaurante, o Senhor forjar o nosso coração em missão. Para que a gente não se perca e não se deslumbre com resultados, premiações e nada disso. Para que ganhando ou perdendo, o nome de Jesus seja glorificado e o propósito pelo qual Ele nos chamou também. Essa é a nossa história. E agora, em novembro, a gente está indo lá para a inauguração. Na verdade, nem é a inauguração ainda, mas vai nascer o Instituto Sonho África. Depois de 1 ano e meio lá, a gente tem atendido cerca de 700 crianças, dos quais a cada 100, 15 morrem ou morriam por desnutrição. É muita coisa. 15%. Morrer de inanição é sacanagem, vai. E a gente desperdiça tanto alimento aqui. E claro que eu não estou falando só de obra social, vocês estão entendendo. A comida vai ajudar, evidentemente, mas é o evangelho que vai transformar. E aonde o evangelho chega, ele transforma. Por quê? Transformar a renovação da mente tem a ver com isso. Essa é a conversão diária nossa. Voltar para essa direção da vontade do Pai. De querer, dia após dia, representá-lo em todo e qualquer lugar. No escritório, no ônibus, no trabalho, em casa, na igreja, na rua. E às vezes falar de dinheiro e falar de profissão, a gente viveu, e talvez vocês aqui dentro estejam vivendo uma dicotomia, de achar que o teu trabalho é diferente do teu ministério. Como se parte é de Deus e parte é secular. Quando a gente se rende a Jesus, tudo é dele. Eu posso ter todas as coisas, mas as coisas não podem me ter. Paulo orando, lembra? Quando ele está no cárcere, quando ele ora Filipenses, quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, ele aprendeu a viver tanto com sobrando quanto faltando, escassez. E aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor te leve para a reflexão e você perceba, o Espírito Santo gera em você uma santa indignação. E não tem a ver com ir para Cracolândia e estar com a gente lá, ou ir para a África, mas talvez usar os seus talentos e os seus recursos, as suas habilidades, talvez de um bolo com cenoura com chocolate, bater na porta da tua vizinha, que você sabe que ficou viúva, que está velhinha, que a saúde foi embora, e você chegar na porta dela e falar assim, eu vim tomar um chá da tarde com você hoje. Vamos cavar um pouquinho mais? Sabe aquela vizinha que não gosta de você? Tem, não tem? Não tem uns que falam mal da gente? Fala assim, olha, eu queria tomar um café com você. Parece Bíblia isso, né? Orem pelo que te perseguem. Se teu inimigo te pedir algo, um copo de água, dá tudo. Se o ladrão pedir a capa, dá a túnica, dá tudo. A gente já tem muita informação. A gente precisa colocar isso em prática. Talvez em Atibaia inteira já tenha ouvido falar quem foi Jesus. Que morreu, ressuscitou. A informação está aí. Eles precisam conhecer e ter uma revelação de Jesus através da sua vida. E o Espírito Santo pode te ajudar nisso, porque é Ele que faz.
Amém? Eu nunca imaginei que um pão, carne e queijo pudesse trazer e ser aquilo que Deus está fazendo na cidade. Segundo o Ibrapa, hoje, eu até anotei aqui para não falar nenhuma besteira, 80% da população no Brasil já vive em centros urbanos. 55% até 2050 no mundo inteiro vão migrar para centros urbanos. Por causa de escassez, existe já uma crise alimentar. E nós temos um grande desafio e ao mesmo tempo uma grande oportunidade de nós sermos um instrumento de Deus, meu. Para através do teu trabalho, da tua profissão, onde você já está inserido, revelar o amor de Cristo. O Evangelho se tornar carne em nós. Talvez você, empresário, nessa manhã, tenha buscado um propósito para a tua empresa e tudo isso. Você já tem uma equipe que te ouve, você já tem uma equipe lá. Talvez você está procurando causas para se envolver e se engajar. O Evangelho, ele dá oportunidade. E eu não estou aqui, não vim pedir oferta, não vai ter ofertório no final do culto. Pelo menos nessa primeira parte, né, pastor? Depois vai ter sim. Claro que vai. Estou sabendo que essa igreja é missionária. E estou sabendo que tem projetos de construção de cozinha, que vocês fizeram uma feira missionária na sexta-feira, e os desafios. Ou a gente entrega tudo, ou a gente não é discípulo. Jesus fez um exercício, e eu queria terminar com esse exercício aqui. Pastor, você conhece bem a igreja, né? Você pode ficar de pé, por favor, pastor? Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pastor, você pode fechar os olhos? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sabe o que é negar-se a si mesmo? Vou fazer um exemplo para vocês aqui. Pastor, me dá a sua mão. A outra, a direita, melhor. Ó, aqui, eu vou segurar. Só te peço, nós vamos fazer uma aliança aqui rápida. Você só não pode abrir os olhos. Amém? Amém. Negar-se a si mesmo é assim, pastor, vou mandando. Negar-se a si mesmo, isso, vem um pouquinho para a sua esquerda, isso, porque aqui senão você vai derrubar a água, a Bíblia, e aqui, pronto, devagarzinho. Negar-se a si mesmo, vamos parar aqui um minutinho, pastor. Negar-se a si mesmo é eu tornar-me cego para os meus próprios desejos. Não tem a ver com vender tudo e dar para alguém que está embaixo da ponte, ou que está dormindo numa calçada. Negar-se a si mesmo é permitir com que os meus desejos sejam transformados pelo Espírito Santo. Negar-se a si mesmo é confiar de que aquele que me chamou, vamos virar um pouquinho para a esquerda, pastor. Negar-se a si mesmo é, eu não entendo tudo. Deus não te chamou para entender tudo. Ele te chamou para confiar nele. Ele te chamou para que você perceba de que ele não está brincando com a tua vida e ele vai te conduzir. Talvez em lugares que você não gostaria de ir, encontrar pessoas que você não quer encontrar, mas será poderoso. Vamos andar, pastor, você conhece a igreja. E às vezes a gente quer dominar, às vezes a gente quer escolher, e às vezes vem inquietações. Pastor, está inquieto, não está? Não tem um incômodo? O microfone está na sua boca. Tá. Não está incômodo? Mas pastor, você conhece a igreja. Você conhece inclusive, talvez, vamos dar mais um pouquinho. Talvez, pastor, você conheça o nome de quase todos aqui. Negar-se a si mesmo não é uma caminhada no escuro, mas é a certeza de quem me conduz. E ele vai passeando e eu vou vendo pessoas. E nesse processo eu preciso me lembrar que quando Jesus soprou o Espírito Santo, ele disse assim: vocês vão permanecer em Jerusalém, mas só saiam daqui quando vocês forem revestidos de poder. Porque ele diz que toda a autoridade foi dada a ele. Então aquele que está conduzindo a nossa vida é aquele que tem poder para fazer o que ele quiser, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Inclina o seu corpo um pouquinho para a esquerda, pastor. Agora a gente está aqui perto do saguão, ó. Aqui está seu missionário olhando para você, ó, Jonatas. Aqui está a Bruna, aqui tem as irmãs, ó, que estão ali mexendo em alguma coisa que eu não consigo ver direito o que é. Negar-se a si mesmo é isso. É você confiar. Deus não tem problema com as suas dúvidas. O chamado ao evangelho é alguém em qual nós precisamos conhecer. Deus te chamou para conhecer Jesus. E o Espírito Santo há de revelar a você quem é esse Jesus. E ele te convida para essa jornada que se chama vida. Para você ir com ele
não é sobre fazer, é sobre se entregar e obedecer. Quanto mais obediente você for ao Senhor, mais revelação dele você terá. Estamos chegando já de volta, viu, pastor? Eu acho que não sei se está sentado na primeira ou segunda fileira. Ah, está aqui o teu celular. E a garantia, você ficou com medo de tropeçar, pastor? Por que você acha que eu não soltei a sua mão? Porque senão eu ia bater e cair. Vocês estão entendendo? Isso é negar-se a si mesmo. Não é uma jornada no escuro, mas é permitir com que o Senhor me faça desejar aquilo que Ele ama, aquilo que Ele quer. É amar o que Jesus ama, e não o que eu amo. Para poder dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Obrigado, pastor. Obrigado, meu amigo. Sabe o que é tomar a cruz? Tomar a cruz, meus irmãos. Tomar a cruz tem a ver com entusiasmo. Jesus, a cruz que o matou, ele abraçou com entusiasmo, porque ele sabia e sabe que até hoje é a única forma de nós nos reconciliarmos com ele. Com entusiasmo, ele carregou a cruz que o matou, por amor a nós. E todo aquele que crê, todo, o que você não gosta, o travesti, o ladrão, o assassino, o depressivo, o ansioso, conheça quem ele é. Eu não tenho muito mais tempo. E o último, acabou já. E o último é seguir. Tomar, tornar-me cego, segui-lo com entusiasmo e segui-lo. Ele já abriu um novo e vivo caminho para nós. É como andar na beira da praia, que ficam as marcas de alguém que já abriu isso aí. Ele disse que ele já venceu o mundo por nós. Ele falou para nós sermos fortes e corajosos. Ele também nos enviou como ovelha no meio de lobos. Mas ele disse que ele estaria com a gente para sempre. Queria orar por você agora. Já tocou o sinal, né? Deus, obrigado por esse tempo juntos aqui. Eu sei que também, Pai, de Atibaia, das mãos do trabalho de cada um aqui, o Senhor há de levantar pessoas, recursos, intercessores para a tua obra. Gente disponível, que são esses que o Senhor quer usar, Senhor. São esses que o Senhor atraiu, Pai. O Senhor não escolheu os melhores. O Senhor escolheu os disponíveis e torná-los parecidos com você, Deus. Eu oro aqui por cada pai, por cada empresário, por cada mãe, por cada empresária, por cada um dos teus amigos que estão aqui, Senhor, nessa manhã. Para que o Senhor os desafie, Jesus, a não tomar a forma do mundo. Não gastarem a sua vida, Jesus, como se só houvesse esse plano terreno. Eu oro, Espírito Santo, para que essa consciência de eternidade, essa consciência maranata, de que como um relâmpago, tudo isso se acabará. Para vivermos e gastarmos, Deus, a nossa vida no Senhor, Pai. Porque tempo não é dinheiro, Deus. Tempo é vida. Quanto mais tempo da minha vida eu gasto, mais da minha vida eu entrego. Eu oro, Pai, para que os resultados que o Senhor tem para essa comunidade, para essa cidade, possam vir através da oração, da contribuição, da entrega, da igreja de Cristo em Atibaia. E daqui saiam gente para toda a tribo, língua, raça e nação, para que o evangelho do reino seja pregado e anunciado, Senhor. Os fortalece, Pai, em nome de Jesus. Estende a sua mão, Senhor, sobre eles, Pai, e que eles vejam, Senhor, e desfrutem, Pai, desse relacionamento com você. Eu te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Se um dia vocês quiserem, já conversei com os pastores aqui, e um dia servir lá, a gente está disposto a receber vocês em uma das nossas 3 bases missionárias. E agradeço pelo tempo aqui, em nome de Jesus. Obrigado, pastor.